falar ao nosso coração nesta noite, Senhor, trazendo edificação, Senhor, Senhor, renovando a nossa fé, nos alimentando espiritualmente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória! Aleluia! Poderoso é o Senhor, Jesus. Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Queria juntamente abrir com os irmãos João, capítulo 17. Já uma vez mais eu agradeço ao pastor Renato e à irmã Renata. Uma satisfação estar aqui. O meu irmão e amigo da minha família também, meu irmão Marcelo, que Deus abençoe, que Deus conceda a graça do Senhor. Amém? Deus tem falado nesse culto, quantos ouviram a voz do Senhor Jesus? Queridos irmãos, João capítulo 17, versículo de número 6. Também agradecendo ao meu pai, irmão Cirineu, Deus abençoe sua vida, meu pai. E também o meu convidado e primo, Alan, está ali atrás. Ele pega também, viu? Pode colocar ele dá lugar. João capítulo 17, versículo 6 nos diz: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Amém? Podemos nos assentar, eu já agradeço a oportunidade. E meus queridos irmãos, quando vamos olhar para João 17, Deus tem uma mensagem atrás desse capítulo tão interessante. Atrás desse capítulo nós encontramos uma oração sacerdotal, feita pelo próprio sumo sacerdote de nossas almas, Jesus Cristo, aquele o qual o escritor aos Hebreus disse que é o nosso sumo sacerdote, a propiciação dos nossos pecados. E no versículo 6, nós encontramos, a partir desse versículo em diante, uma oração que Jesus faz pelos seus discípulos. E meus irmãos, não é diferente. Jesus, ele era um homem de oração. A Bíblia nos diz que no começo do seu ministério, ele está indo se batizar. E Lucas vai ser bem claro em dizer que quando Jesus ele sai daquele batismo, depois de se levantar, ali João Batista levanta ele e ele está de pé, ele disse orando. A Bíblia diz, e orando, ele estava orando. E quando ele estava orando, ele não somente estava orando, meus irmãos, ele estava rogando ao Pai. E Deus respondeu com os céus abertos. E Deus tem uma mensagem atrás disso, que você quer atrair os céus para a sua casa, é orando que você conquista. Aleluia! Jesus em todos os momentos estava orando. Antes de escolher os 12 apóstolos, pastor Renato, ele vai estar orando no monte, ele vai passar a madrugada orando. E quando ele chega e escolhe 12 de seus discípulos, 12 que serão apóstolos, aqueles que serão enviados. E não é diferente. Jesus, no fim da sua carreira, perto da cruz, ele vai para o Getsemane e ele vai orar. Ele vai, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quando Jesus ele estava no Calvário, ele estava orando. E quando ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E quando ele se apresenta aos discípulos, ele orou.
17, ele também está orando. Ele também está orando, mas ele está orando pelos seus discípulos. Semanas atrás eu li uma história muito interessante. Uma mulher, ela tomou posse, porque o pastor no domingo, pastor Renato e irmã Renata, ele pregou em 1 Tessalonicenses 5, quando Paulo diz: orai sem cessar. Ela tomou posse, ela chegou em casa e falou: olha, a partir de hoje eu vou orar sempre, todos os momentos. Aí ela disse que quando ela acordava, quando ela se arrumava, ela diz: olha aqui, Espírito Santo, que seja para a sua glória. Aí ela foi arrumar a mesa para servir a janta e serviu ali. E quando ela serviu, ela disse: Senhor, seja minha comida e bebida nesse momento. Ela estava arrumando a casa, estava limpando o rack. E quando ela está arrumando o rack, olha que interessante que ela diz: ela estava removendo a poeira. E ela disse: Senhor, da mesma forma que estou limpando esse rack, limpa o meu coração, limpa as poeiras que estão sobre o meu coração. Aqui vemos, meus irmãos, que Jesus não é diferente. E já quero entrar no primeiro tópico, já vai nos falar a primeira parte da oração. Jesus começa: Pai, é chegada a hora. Ele não disse é amanhã, não, ele disse é chegada a hora. É chegada a hora e o momento que eu vou ser glorificado. Pai, só mais uma vez, glorifica o teu filho. Jesus estava perto da cruz e ele sabia que o seu sofrimento ia ser muito grande, e ele disse: glorifica-me, ó Pai. E olha que interessante, Jesus, ele foi para os gregos queriam ver Jesus, e Jesus, sabendo, ele disse: Pai, glorifica agora. Eles ouviram uma voz do céu: este é em quem me comprazo. E na primeira parte da oração, Jesus ele vai começar a dizer como o Senhor tem dado poder para que dê vida eterna a todos quanto creem. E Jesus não vai orar, meus irmãos, para quem não crê. Aqui é uma oração para a igreja do Senhor. E eu estava orando e falando: Deus, o que o Senhor quer falar para a sua igreja? E ele disse: fale nessa noite sobre o meu amor com ela. E quando vamos discorrer o capítulo 17, nós vamos encontrar verdades interessantes que Jesus ele vai orar. Ele vai orar, meus irmãos, por aqueles que creram na sua palavra. Paulo disse a todos quanto creram na mensagem do Evangelho, creram no sacrifício de Cristo, eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Eu vou repetir para você entender. Quando você creu, quando você entregou a sua vida para Jesus, Ele te selou com o Espírito Santo. O que isso significa? Que agora você não vive mais para você. Agora quem vive em você maior é o Espírito Santo de Deus. E João vai dizer: maior
quando a Bíblia diz que Ele guarda, eu fui procurar mais profundo. E não é só guardar dos que a gente chama de livramento, é conservar a mente, é conservar o coração. Deus, Ele quer conservar o mais profundo em você. Deus quer lá no profundo do seu coração. A Bíblia diz que no coração nasce muitos pecados. Se a gente parar para imaginar quantos pecados já passaram pelo nosso coração, mas quando Jesus Ele ora, Ele está dizendo: eu quero que o Senhor guarde eles do mal, da influência do mundo. E quantas vezes nós vemos o mundo influenciando a igreja, mas a igreja aqui na terra é para fazer a diferença. Enquanto o mundo está dizendo: você tem que ser igual, para você não ser retrógrado, para você não ser atrasado, mas Jesus disse: você é mais moderno, porque você não pertence a esse mundo. Esse mundo vai perecer no juízo final, mas você vai estar na glória. Deixe o Espírito Santo te tomar essa noite. Coloque nele, Senhor, a minha alegria. Ele sabia, meus irmãos, que os discípulos estariam numa situação triste, porque eles iam ver o Cristo crucificado. Eles iam falar: nosso Senhor morreu, nosso Senhor morreu. Mas Jesus disse: Pai, por neles a minha alegria, pois eles não sabiam. Porque Jesus, Ele estava olhando para a cruz, mas Ele também estava olhando além da cruz. Enquanto os discípulos, eles diziam: nosso Senhor vai ser morto, Ele está morto no Calvário. E Jesus está orando: por neles a minha alegria. Eles não sabiam que ao terceiro dia da morte de Jesus Cristo, eles iam Jesus ia ressuscitar. E Jesus, Ele está nos dizendo: coloque neles a minha alegria. Enquanto o mundo está em festa, vocês estarão em choro. Jesus disse, versículos atrás, Jesus vai falar assim: olha, vocês vão chorar e o mundo vai se alegrar, mas quando eu ressuscitar, quando eu voltar, vocês vão se alegrar e eles vão chorar. A igreja não é desse mundo, meus irmãos, porque nós não somos aqui, nós não somos aqui, nós não somos aqui. Enquanto Jesus, Ele vai vir com a sua glória, arrebatar cada um de nós, os mortos e os vivos serão arrebatados para junto do Senhor. O mundo vai estar chorando e choro. Então recebe agora a alegria, a esperança, porque Ele está voltando. Ele está voltando. E uma coisa interessante é que Jesus, Ele vai falar: Senhor, eu coloquei neles a tua palavra. Quando eu fui procurar mais profundo, é que Jesus estava dizendo assim: olha, eu coloquei neles o verbo vivo. Eles estão recebendo a palavra da fonte. Eles te conhecem da fonte. Eles me conhecem na fonte. Eles sabem que eu saí de ti. Eles sabem que eu sou o apóstolo que fui enviado pelo meu Pai. Eles já reconhecem. E por esse motivo eu tenho colocado dentro deles a tua palavra. Salmo 119, versículos de número 9, o salmista vai dizer: ele estava tão olhando para a palavra que disse: Senhor, põe em mim, coloque lá no profundo a palavra do Senhor, para eu não pecar contra ti. Quando
diferença na sua vida é só você olhar para os teus amigos, para os teus colegas, que eles vão dizer se o verbo vivo está dentro de você, se a palavra está dentro de você, se você habita na palavra. Mas sabe, Jesus, ele está dizendo: olha, quando a palavra está dentro de você, o mundo te odeia, porque você não é deste mundo. Você não é deste mundo. Aleluia. E já que a palavra está dentro de você, ela vai te santificar. Enquanto o mundo perece seus delitos e pecados, você se levanta como meia do Evangelho e está dizendo assim: eu sou combatente do Evangelho de Jesus. E ele vai dizer uma coisa interessante: assim como eu fui enviado, eu vos enviei. Versículo 18: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu nos enviei ao mundo. Jesus te enviou para você estar no meio de lobos, para você estar lá no meio, porque é no meio que Jesus salva. É quando você está lá no meio que as pessoas vão olhar e vão ver a glória de Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios, ele vai dizer: olha, o mundo não consegue ver a glória de Cristo, porque o diabo tem colocado dentro deles uma cegueira espiritual para não ver o Cristo que você prega. Mas diferentemente, Jesus disse: resplandeça a sua luz, resplandeça a sua luz, porque quando ele te enviou, ele está dizendo para você: olha, não tem como eu pegar a lâmpada no teto e conectar lá no chão e colocar um negócio por cima. Não, Jesus, ele quer que você possa aparecer com a luz do Evangelho e manifestar ao mundo um confronto mais confrontuoso que é o Evangelho de Cristo. Teve um colega meu que falou: Joab, que Evangelho é esse? Que Evangelho é esse que confronta? Eu vou dizer: esse Evangelho de Cristo, porque ele confronta a carne, ele confronta o eu, ele confronta o ego humano. E é quando você está com a espada que você está banhado com esta palavra. Depois que essa palavra entrou em você, não tem como você não falar nela, não tem como você não falar o que o Cristo fez na sua vida. No passo que ele tirou, naquele momento que você estava no fim do fundo do poço, e ele te puxou e esclareceu o seu não tem como. E Jesus, ele estava dizendo no capítulo 14, versículo 26: eu vou nos enviar o Consolador. Ele não só vai vir para estar com vocês, não, mas é para te capacitar, é para te encher, é para você jogar a semente do Evangelho com poder e autoridade. E quando o Espírito desceu, não teve como Pedro esconder o que Cristo fez na vida dele. Os caras estavam falando: olha, esse bando de louco falando língua estranha, esses bandos de louco falando em mistério. E aí Pedro se levantou e disse: olha, isso aqui foi o que está escrito, que nos últimos dias dizemos: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Jesus, quando ele capacitou os discípulos, não foi para eles estarem em Jerusalém quietinho, porque Jesus não quer ninguém quietinho, não. Ele quer incomodar. É perseguição no seu trabalho para você pegar, é a perseguição na sua escola, é para você pegar. A perseguição é o que Deus usa
está dentro de você. A palavra habita no seu coração. A palavra está dentro de você. E você tem que manifestar o Cristo que você prega. O mundo acha loucura o Cristo que você prega. Eles acham loucura aquilo que você prega. Sabe por quê? Porque como alguém vai morrer por mim numa cruz? Como vai morrer por um serzinho como eu, pequeno e tão frágil como eu? Foi por nós que ele morreu. Ele resgatou a igreja do Cordeiro, foi com sangue precioso. E não tem como você esconder o Evangelho. Não tem como você não abrir a boca. Não tem como você esconder, porque você é uma luz. E olha que interessante, Jesus vai começar a dizer sobre unidade. Jesus disse que quando a igreja ela se une, o mundo vai olhar para a igreja e vai dizer: que amor fraternal. Esse amor não se encontra no mundo, esse amor não se encontra lá fora. Se a gente parar para pensar, se você já esteve no mundo, você vai saber disso. É que quando você está no mundo, ninguém é teu amigo, ninguém está do seu lado para te levantar. Todos estão com o tapete pronto para você cair. E a igreja é diferente. O corpo de Cristo é diferente. Aqui nós temos irmãos de todas as maneiras, temos de todos os jeitos, de todas as personalidades. E o que Deus quer nos mostrar é que Jesus, Ele está dizendo: Senhor, olha, eu oro por eles, para eles estarem em unidade, assim como o relacionamento entre Jesus e o Pai, eu quero que eles tenham também o mesmo relacionamento de pai e filho. Eles têm que ter também. Sabe, meus irmãos, muitas vezes oramos por almas que estão caindo no fogo. E eu estava lendo um livro de Charles Spurgeon, um peregrino, e ele vai descrever o auxílio. Ele vai dizer que com a ajuda do Espírito Santo, a igreja ainda está aqui na terra é para auxiliar. Quando